Boa noite para todas e para todos que estão aqui sintonizando o canal do Museu de Imagens do Inconsciente para esse mais um encontro aqui do Projeto 4000. Hoje é um encontro muito especial, que é um lançamento, né? Lançamento digital do livro, da terceira edição do livro da doutora Anísia da Silveira, Cartas a Spinoza. Essa terceira edição que está sendo lançada do livro é uma edição comemorativa dos 45 anos da Sociedade Amigos do Museu de Imagens do Inconsciente. Então, hoje aqui a nossa conversa vai girar em torno da Sociedade Amigos do Museu, né? Vamos estar falando aqui algumas... E é um encontro muito informal, como todos os encontros aqui do 4000. Nós estamos aqui com representantes da Sociedade Amigos do Museu, na qual eu me incluo, e estamos com a secretária-geral, Cristina Pena, também, e temos a equipe do Museu de Imagens do Inconsciente, também a Gladys Schincariol, que, além de sua presença, está também representando o nosso diretor, Luiz Carlos Melo, que teve um problema de saúde e não pôde estar presente hoje aqui, mas ele está bem, e enviando a saudação para todos. E também quero registrar também a ausência física do nosso presidente atual da Sociedade Amigos do Museu, que é o Marco Lucchesi, que também teve um pequeno probleminha de saúde, mas também está bem, e manda o seu abraço para todos, para todas. O Lucchesi ele gravou uma pequena mensagem que nós vamos ver daí um pouco mais à frente. E temos aqui também a Glória Chan, da equipe do Museu de Imagens do Inconsciente, arteterapeuta, já a Priscila Moret também, que é a nossa museóloga, queridíssima também, a Luíse de França, que é médica também, parte da equipe, e temos também a Jade Parovski, que é museóloga também, faz parte da equipe de apoio da Sociedade de Amigos do Museu. Não sei se tem mais alguém aqui entrando na minha tela, não, acho que falei todos, talvez no decorrer entrem mais pessoas. Então, depois dessa introdução, né, eu quero falar que assim, é uma grande alegria para nós estar relançando esse livro da doutora Anísia, né, da Silveira. Nós já fizemos aqui uns 2 encontros sobre esse tema, né, Anísia e Spinoza, um com o próprio presidente Marco Lucchesi, já tem algum tempo, e outro recentemente com o professor Luiz Alberto Oliveira. E esse é um livro muito especial dentro da bibliografia da doutora Anísia, né, porque a doutora Anísia produziu 2 livros principais que são, assim, vamos dizer, o eixo, né, que são o resumo do seu trabalho, de suas pesquisas, que são os livros Imagens do Inconsciente e O Mundo das Imagens, os quais a sociedade e o museu também já estão empenhados na reedição desses 2 livros, sendo que o Imagens do Inconsciente está bem próximo já de ter também uma reedição, né? E alguns livros que são sobre outros coletâneas, como a Farra do Boi, né, que a Anísia é uma organizadora, tem o Guia de Leituras, que é o Jung, Vida e Obra, tem o livro sobre os gatos, né, que também é um outro assunto paralelo, mas o Cartas a Spinoza ele tem um sabor muito especial, porque além de tratar, né, de assuntos que são, vamos dizer, inerentes, né, à nossa espécie, atemporais, porque esse diálogo, né, com um filósofo que viveu há mais de 5 séculos atrás e traz questões tão atuais, né? Eu reli esse livro outra vez, essas semanas, últimas semanas, eu reli mais de uma vez e fiquei assim muito impressionado como é uma leitura renovada cada vez que eu faço desse livro, né? Parece que eu estou lendo de novo. Falei, gente, mas como que eu não prestei atenção nisso ou não me sobreveio isso? Né, que é uma característica dos grandes livros, dos grandes clássicos, né? Essa é uma leitura que sempre se renova a cada momento que você se debruça sobre ele.
Então, esse livro tem esse sabor especial também de nos revelar um pouco também da intimidade da doutora Anísia, a intimidade não no sentido pessoal, mas a intimidade no sentido assim, espiritual, né, de alma. A doutora Anísia, ela, por um momento, ela se desvela, né, diante do seu mestre, o Spinoza, né, e para comentar e para discorrer sobre os assuntos. É um livro belíssimo, quem leu sabe disso, e quem não leu agora terá a oportunidade de fazê-lo com essa nova edição. Depois eu vou pedir a Cristina Pena que fale um pouco sobre o processo que ela, especialmente ela e o Luiz Carlos Melo, né, que pilotaram esse projeto, essa reedição, que teve uma revisão muito cuidadosa, enfim, teve um cotejamento com os manuscritos. Depois eu vou pedir para ela falar um pouco sobre essa parte editorial. Eu queria fazer essa introdução sobre o livro, dizer que o livro já vai estar disponível, né, em várias livrarias, e também temos um disque livro, né, um número aí que você pode ligar e encomendar o seu exemplar do livro Cartas a Spinoza. Bom, feito essa primeira introdução, né, eu acho que vou colocar aqui para vocês o vídeo do Marco Lucchesi, a mensagem que ele mandou. Sim, lembrando que hoje também nós temos uma participação muito especial, né, que é a Glória Pires, que fez, né, a doutora Anísia no cinema, representou a doutora Anísia no cinema, também gravou um trecho, né, das cartas, ela leu um trecho das cartas, e esse quitute sobremesa vai ficar mais para o final, tá? Mas eu vou aqui compartilhar com vocês a mensagem do nosso presidente. Só um instantinho, deixa eu localizar aqui. Vídeos, cartas. Meus queridos amigos, as cartas a Spinoza da doutora Anísia da Silveira constituem uma espécie de entrada na sua reflexão, um concentrado poético de questões filosóficas que atravessam todo o seu trabalho e também algumas perspectivas de metodologia, mas, sobretudo, uma espécie de filosofia do coração, para usar um termo sufi, para compreender essa dinâmica profunda da obra da doutora Anísia. A parte de Spinoza entra nesse batimento cardíaco, explica as grandes compreensões cósmicas de Carlos Pertuis e de Fernando, explica a matemática e a tentativa geométrica de dar às emoções uma fronteira demarcada que ao mesmo tempo se torne porosa, transformadora e iluminada, iluminante como era a própria doutora Anísia. Portanto, as cartas a Spinoza representam um caminho, uma direção, um sentimento-ideia que ajuda a compreender o modo pelo qual a doutora Anísia foi capaz de plasmar uma comunicação com o incomunicável, o atravessamento do que não se pode atravessar, a ousadia daqueles que têm coragem, porque são frágeis, não amam o perigo, mas ao mesmo tempo não o temem. Está aí a grandeza da doutora Anísia, nesse concentrado que é também um testemunho biográfico, um memorial, mas, sobretudo, uma vontade e um desejo de construir emancipação. Um grande abraço a todos. Viva, Lucchesi, que fala linda, que poder de síntese e poética, né? Nada como um poeta para... Então, eu gostaria agora de passar a palavra para a Gladys. A Gladys, antes eu queria só mostrar uma coisa para vocês. A sociedade, eu falei que esse lançamento, esse livro é uma comemoração dos 45 anos da Sociedade de Amigos do Museu, e eu reservei aqui uma fotografia que saiu na imprensa na época,
que está escrito aqui na legenda: flagrante escolhido durante a reunião que marcou a fundação da Sociedade Amigos do Museu de Imagens do Inconsciente. É uma foto que não tem, né, uma qualidade, que foi, enfim, retirada de um jornal, de um arquivo digital da Biblioteca Nacional, mas à direita nós podemos ver a dona Zoéia Chagas Freitas, né, que foi, assim, vamos dizer, a pessoa que a doutora Nise, que ao lado da doutora Nise, foi que encampou essa ideia, né, e que levou, direcionou, coordenou, né, esse processo de criação da Sociedade de Amigos, e foi, durante todo o restante da sua vida, uma pessoa da maior importância, fundamental, na história da sociedade, né? Sempre arregimentando pessoas e agregando novas forças, né, para a sociedade. Então, essa história é uma história muito rica da sociedade, a gente vai falar um pouco sobre ela logo mais, mas eu quero passar a palavra para a Gladys para ela falar um pouco dessa construção que foi, um pouco dessa história do livro, né, segundo nós podemos acompanhar aí durante esse tempo. Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Ligue seu microfone. Então, boa noite a todos, todes, beleza? Uma alegria estar aqui com vocês. Eurípides, meu velho companheiro de guerra aí, de tantos anos, né, ao longo da Sociedade Amigos do Museu. Priscila, e o nosso mais jovem amigo da Sociedade do Museu, né? Voto, lindo, Glória Chan, querida. Então, Eurípides, hoje, pensando, né, nessa conversa sobre cartas a Spinoza, e porque também o Luiz Carlos não ia estar com a gente, eu fui lá ver no livro dele, né, o Caminhos da Psiquiatra Rebelde, o Luiz Carlos, né, que conta para a gente toda a história da Nise, como o que ele traz do Cartas a Spinoza, né? Então, vamos ver aqui o que o Luiz Carlos ele vai contar do Cartas a Spinoza, pouca coisa. Desde o começo do seu exílio, né, falando da Nise, do período em que a Nise teve depois da prisão, ela ficou anos afastada, né, do serviço público, bastante anônima, bastante exilada mesmo, meio escondida com medo da polícia, né? Então, desde o começo do seu exílio, Nise aproveitou a situação em que se encontrava, em que tinha mais tempo livre, para estudar intensamente, dedicando-se especialmente à obra do filósofo Baruch Spinoza. Aí tem uma frase da Nise que é assim, emblemática, né? Spinoza me deu algo que eu não sabia que existia naquela ocasião: a unidade das coisas. Tudo é uno. Quando descobri que matéria e energia são uma coisa só, uma se transformando na outra, virei outra pessoa. Isso Nise escreveu no final dos anos 30, né? E depois de saída da prisão, né? E só depois, no final dos anos 80, é que ela foi escrever cartas a Spinoza, nas cartas para Spinoza. Mas ela estudou Spinoza durante muito tempo, né? E isso aí traz para a gente, né? E foi quando a primeira edição do Cartas a Spinoza foi em 1990, não foi? A primeira edição. Essa é a quarta edição do livro, né? Então, realmente, Spinoza foi, como disse lindamente, né, o nosso querido Marco Lucchesi, foi realmente transformador para a vida dela, né? Como ela dizia, ela estava passando por um momento, aí ela manda, tem, né, um textinho da carta onde ela fala, né,
nessa conversa dela com Spinoza, né? Falando que o livro dele chegou numa pequena cidade depois de tantos séculos, né? De tantos lugares, de tanto tempo por onde circulou o livro, chegou numa pequena cidade de Maceió, né? No nordeste do Brasil. Parece incrível, ela disse. Eu estava vivendo um período de muito sofrimento e contradições. Aí ela continua. Logo as primeiras páginas fui atingida. As 10.000 coisas que me inquietavam se dissiparam, quase enfraquecendo-se a importância que eu lhes atribuía. Outros valores se impunham agora. Continuei sofrendo, mas de uma maneira diferente. E desde então, desejo intensamente aproximar-me de você como discípula e amiga. Esse é o motivo por que lhe escrevo essas cartas. Então, fico emocionada porque, né, assim, é lindo como ela coloca e como realmente Spinoza foi a salvação para Nise naquele período tão difícil que ela estava vivendo, né, de ostracismo, de exílio, enfim. Então, acho que é uma lição. Eu nunca tinha estudado Spinoza, fui começar a aprender Spinoza, acho super difícil, mas aprender com elas, né, nas cartas, assim como a gente aprendeu com ela as primeiras lições de Jung, né, no Vida e Obra de Jung, a gente aprende com ela também as lições de Spinoza, né, nas cartas a Spinoza. É imperdível, é um livro lindo mesmo, e eu fico extremamente emocionada de ter tido o privilégio de acompanhar esse trabalho, esse processo, e estar aqui, né, muito feliz nessa linda 4ª edição dessa Cartas a Spinoza. Merecido. Obrigada, viu, Cristina Pena, que eu sei que você se dedicou bastante a essa edição linda, linda, maravilhosa, uma joia. Obrigada. Obrigado, Gladys, por essa palavra introdutória. Eu quero que você permaneça e que a gente vai ainda falar um pouco sobre a história da sociedade. Eu vou passar a palavra para a Cristina falar um pouco dessa nova edição, né? Como foi esse processo aí de revisão e tudo, e também dar as dicas para vocês como podem adquirir o livro. Cristina, boa noite. Boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Bom, para mim é uma grande alegria, enfim, ver esse lançamento desse livro que, conversando com o Lula uma manhã no museu, ele disse, nossa, queria tanto ver a reedição desse livro, e aí resolvemos tomar esse assunto, enfim, tomar a ferro e fogo esse assunto. Chamei uma amiga minha, que é uma editora, Regina Ferraz, infelizmente ela não está presente, que ela está no meio do mato, em Goiás, com os filhos, sem internet, que é uma editora, uma pessoa muito, enfim, precisa no seu trabalho, mergulha no seu trabalho. Ela disse, eu topo fazer, adoro o Nise, adoro o livro, vamos fazer uma edição bem bonita. E aí, enfim, conseguimos que o Lula localizasse as anotações originais da doutora Nise, que ela fez na 2ª edição. Essa é a 3ª edição. Então, enfim, Lula conseguiu descobrir no Arquivo Nise a 2ª edição toda revisada pela doutora Nise, acrescentamos isso ao texto original, e aí Max Perligeiro, que é da Sociedade de Amigos, que, enfim, uma pessoa muito querida, dono da Pinacoteca Cultural, que nos acompanha desde 2018, no momento em que, enfim, assumimos a sociedade, enfim, a diretoria da sociedade. Max Perligeiro disse, quero colaborar, então eu vou fazer parte dessa edição, e foi quem finalizou, enfim, a possibilidade desse livro, enfim, ser
concluído. E para nós é uma grande alegria tê-lo, enfim, pronto, e sabemos que é uma demanda grande, já recebemos muitas informações, muitas pessoas querendo, enfim, querendo adquirir e querendo saber como se consegue. Lucchesi ficou muito feliz também de poder participar, enfim, novamente fez uma atualização do texto original dele, e eu acho que isso é um momento interessante para a sociedade, porque nós estamos retomando as edições dos livros que enfim, que foram feitos no museu, e agora o próximo será o Arthur, que já está em andamento, o Lula e o Lucchesi já estão conversando, que é, enfim, o livro sobre o Arthur, que foi o segundo feito nesse mesmo formato e nesse mesmo, enfim, com essa mesma visão. Então, para mim, é uma grande alegria, eu como editora e como da Sociedade de Amigos, poder ter participado dessa construção, e eu acho que isso faz parte da construção da sociedade. Nós estamos com vários projetos em andamento, alguns já realizados, outros a caminho, e isso é um momento muito, muito gostoso da gente... Olha que bonita essa foto, Max Berlinguer à direita, com a camisa xadrez, Lula no centro, e Eurípides. Isso foi sábado passado, no lançamento que a gente fez rápido na Galeria Pinacoteca Cultural, em Botafogo. E, enfim, um registro super bacana. Então, enfim, é com muita alegria que nós apresentamos esse livro e que ele seja o primeiro de muitos que a sociedade possa empreender a produção. Cristina, quais são as livrarias que o livro estará disponível? Então, no Rio, o livro estará disponível na Travessa, na Argumento, na Janela, que é uma editora, é uma livraria muito voltada para a área psi, e na Blux, e também pelo nosso celular, pelo celular da SAMI, da Sociedade de Amigos, que é o 21 983 990 022. Então, quem quiser pode também adquiri-lo conosco. E também, desculpe, eu esqueci, na própria Pinacoteca Cultural, que é a galeria do Max Berlinguer, na São Clemente 300, onde, inclusive, tem uma exposição muito bonita da Lígia Clark, que nós sugerimos que seja visitada, porque é uma beleza, e na Casa Roberto Marinho, que também o Max tem uma livraria lá. Então, a livraria da Blux fica no Paço Imperial, que é um lugar bastante central do Rio, e então são esses os lugares. Mas, se vocês quiserem, também podem adquirir diretamente através do nosso telefone, através do nosso WhatsApp. Eu vou repetir, é o 21 983 990 022. Tá bom? Obrigado, Cris. Obrigado. Então, gente, a Cris falou aí sobre os manuscritos, né, da doutora Anise, que fazem parte do arquivo pessoal da doutora Anise da Silveira, que ela deixou, né, para a Sociedade de Amigos, que encontra-se sob a guarda do museu. É um arquivo que a doutora Anise era uma pessoa organizadíssima e que registrava tudo o que ela fazia e tudo que era relacionado ao seu trabalho. Então, um arquivo muito bem constituído. Esse arquivo foi já totalmente digitalizado. Depois, nós vamos falar um pouco sobre o arquivo da própria sociedade, e aí eu vou pedir para a Priscila falar um pouco desse processo de digitalização do arquivo pessoal da doutora Anise, que é detentor, né, do registro internacional do Programa Memória do Mundo da Unesco, por uma iniciativa também da Sociedade de Amigos, né, durante o mandato da presidência do Humberto Franceschi, que a gente vai também falar um pouco aqui. E daí eu queria passar a palavra para a Gladys falar um pouco dessa trajetória da sociedade,
nós acompanhamos, né, essa trajetória da sociedade, eu, a Gladys e o Lula, especialmente, porque nós estivemos presentes desde a sua fundação até os dias de hoje, né? E a ata de fundação da sociedade, para vocês terem uma ideia, reúne mais de 400 pessoas. Entre essas 400 pessoas estão relacionadas as grandes personalidades do mundo cultural, artístico, intelectual do Brasil. Em 1974, não era tão comum assim ter uma sociedade de amigos do museu. Hoje é uma coisa, uma prática corriqueira, inclusive já até regulamentada, né, pelo Estatuto de Museus, a existência das sociedades de amigos de museus. Mas naquela época, em 74, não era uma coisa tão comum. Eu lembro, inclusive, que logo depois da inauguração da sociedade, da fundação da sociedade, o Carlos Drummond de Andrade fez uma crônica. Ele dizia, mas como que pode uma coisa dessa? Você ter que fazer uma sociedade civil para cuidar, tomar conta de uma coisa que é pública, né? Ele achava que o poder público, né, proprietário desse acervo, desse museu, tinha que dar todas as condições e garantias para o seu funcionamento, que não fosse necessário mais do que isso, né? Essa foi uma tacada de mestre da Anise, né? E dos seus colaboradores, né? A gente sempre fala da doutora Anise, fundou isso, fundou aquilo, mas a gente sabe que toda construção científica, coletiva, social, é uma construção coletiva. Então, junto com a Anise, tinha colaboradores, então eu citei aqui a dona Zoé Chagas Freitas, né? Muitas pessoas fizeram parte da sociedade, eu e a Gladys, a gente até começou a nominar algumas, né, que foram mais destacadas, depois nós desistimos, falando, não, a Gladys falou, não, é melhor a gente não falar, porque é tanta gente que a gente fatalmente vai acabar esquecendo alguns, e é muito ruim, né, um esquecimento, mas alguns é impossível deixar de citar, como a doutora Zoé, que foi que comandou eu me lembro bem dessa noite da fundação da sociedade. A Gladys vai falar um pouco depois sobre isso. Então, a partir desse momento, desde esse momento, né, grandes figuras do mundo artístico, do mundo ligado ao patrimônio, e até ligado a outras áreas também, estiveram, se não no comando, na direção da sociedade, associado, né, ao grupo que estava conduzindo a sociedade nesse momento e ajudando. Essa falei que foi uma grande tacada da doutora Anise, porque isso acontece um ano antes da sua aposentadoria. Então, a Anise estava muito preocupada com a continuidade, né, do museu, continuidade dos ateliês terapêuticos, do seu trabalho, né, e vislumbrou, né, junto com esse grupo, né, na sociedade, a possibilidade de diminuir, vamos dizer assim, as ameaças a essa descontinuidade do trabalho. E isso se mostrou realmente uma iniciativa muito acertada, porque logo depois da sua aposentadoria, a sociedade desenvolveu aí um grande projeto, e esse projeto não só instalou o museu na sua sede, onde está na sua sede atual, como desenhou a estrutura administrativa pela qual o museu viria funcionar todos esses anos, e integrou também uma nova equipe, né, para conduzir o museu, entre a qual eu tive o privilégio de ser incluído. Né, eu, a Gladys o Lula, né, o Luiz Carlos. Hoje eu estive conversando também com o Lula Vanderlei sobre isso. Muitas pessoas estavam ali naquela época, nós tínhamos várias equipes técnicas, equipes científicas, pessoal trabalhando com documentação, gente trabalhando com conservação de imagens, tudo isso nesse grande projeto que foi coordenado pela Gladys. E depois, então, ao longo desses anos, a sociedade desenvolveu vários projetos que foram assim seminais, especialmente nessa parte da infraestrutura do museu, de apoio, né, desenvolvimento, captação de recursos para a realização de projetos, e
que vem, assim, vamos dizer, ser coroado, todo esse trabalho em 2003, quando, na presidência do Humberto Franceschi, o acervo do museu, com as coleções principais do museu, são tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, se transformando no maior conjunto museológico tombado do país. Então, é uma história muito rica da sociedade, e assim, hoje, a gente olhando, né, esses anos todos, é indivisível, né, esse trabalho, essa trajetória do museu e a trajetória da sociedade de amigos. Gladys, fala um pouco aí para nós sobre essa experiência. A Gladys que sempre acompanhou muito de perto vamos dizer assim, toda a parte operacional, né, da sociedade, sempre fazendo esse elo entre a equipe do museu e a sociedade. Você acho que falou tudo, viu, Eurípides? Nem deixou muito para eu dizer, porque realmente, na realidade, você fez uma excelente síntese. A doutora Nise, ela tinha essa capacidade tão especial, né? Essa intuição fina, né? Essa sensibilidade, essa inteligência, que em 74, que foi quando a gente chegou, a preocupação enorme dela com a continuidade do trabalho. Ela sabia que ela ia ser aposentada pela compulsória, né? Em 75, aquela história, ela completou 70 anos, no dia 15 de fevereiro, dia 16 de fevereiro, automaticamente ela já tinha sido aposentada, né? E aquilo, claro, foi um problema enorme para o museu, né? Ela vinha com o caderninho dela dizendo que ela era estagiária, né? É claro que ela sempre esteve por trás, na supervisão e consultoria de tudo, mas essa sacação de criar uma sociedade civil, sem fins lucrativos, né, com a participação da sociedade civil, para dar apoio ao museu, foi sensacional. A dona Zoé teve um papel fundamental, chamou o ministro Prado para fazer o estatuto da sociedade, né, um estatuto muito bem feito, tudo muito às claras e muito limpo, como sempre a Nise gostou, né? E a sociedade se não fosse a sociedade, realmente o museu não teria sobrevivido, né? Porque o serviço público é engessado, não permite mobilidades, né? Não permite, e a Nise não era das mais aplaudidas naquela época, né? A verdade seja dita. Ela sofria muitas perseguições, nós estávamos lembrando numa ditadura, e ela estava cautelosa, inclusive, porque ela queria era preservar o museu, né? Salvar o museu. Então, a gente teve esse privilégio também de chegar justamente nesse momento efervescente, né? Que foi a saída dela e essas transformações todas, essa vida que é mudança sempre, né? E ela tirou partido disso, realmente criou, tinha muita gente importante, muita gente boa. O lançamento, a abertura da sociedade foi no dia da abertura, como é que você chamou aí, Eurípides? Assinatura, né? Foi lá no, lembra, naquele Largo do Boticário, no Augusto Rodrigues, né? Naquele ateliê do Augusto Rodrigues ali, Escolinha de Arte do Brasil, que a dona Joé Chagas Freitas era muito ligada à Escolinha de Arte do Brasil, né? Ela tinha saído e era, na época, a esposa do governador, que Nise não batia muito com ele, não. Mas, enfim, foi formidável sempre o apoio, porque através da sociedade a gente podia receber recursos, né? Recursos importantes, necessários para tocar os projetos do museu. Você falou isso, realmente, em 79, com o projeto da FINEP, que foi todo feito de acordo com a orientação dela, que se definiu realmente a estrutura do museu que existe até hoje, né? Essa quaternidade que é a estrutura do museu. Você lembrou bem do Humberto Franceschi, nosso grande mestre, né? Que assumiu a sociedade depois que Nise faleceu. Humberto
foi um dos homens mais maravilhosos, eu era apaixonada por ele, era a minha projeção de ânimos, porque ele era um homem maravilhoso, inteligentíssimo, exigente, né, Eurípides? E ele nos orientou muito. Silene, que trabalhou sempre com a gente muitos anos, e depois também a gente teve o privilégio de contar com o professor Cícero, né? Cícero Fialho e a Lourdes Peluso, na continuidade da sociedade agora com vocês. Então, a sociedade possibilita esse atravessamento de recursos necessários para o museu, e aí estamos torcendo para a coisa ir adiante cada vez mais, que só através realmente, né, desses recursos que o museu pode dar conta da dimensão, né, do seu acervo e da sua magnitude. Parabéns, 45 anos de sociedade é realmente uma vitória, né? Pessoas lindas, não vamos falar os nomes de todos, porque realmente ficaríamos um bom tempo aí lembrando das pessoas. Maravilhoso. E lembrando que o primeiro projeto que a sociedade apoiou, assim, depois de 70, quando ela foi fundada em 74, e o primeiro projeto foi o centenário do Jung, né, no MAN, que foi um espetáculo, foi uma exposição assim, realmente que marcou época, né? O centenário do Jung, com a gente também foi iniciada junto com, né, com a Nise, nesse projeto aí de amor a Jung, assim como amor a Spinoza, né? Viu, Eurípides? Eu só desejo que assim essa sociedade possa ainda durar muitos anos para apoiar mais e mais projetos do museu e mais edições de livros, enfim, maravilha. Vocês estão de parabéns também pelo projeto que estão fazendo, e agradecer ao nosso querido Lucchesi, né? Marco Lucchesi, que é o nosso presidente de honra, né? Que está por trás, apoiando sempre você aí nas suas ações, né? Aconteceu com o Lucchesi uma coisa muito incrível, quando a gente precisava pensar num novo presidente, Cícero já precisava se afastar, e quem vai ser? Um dia eu cheguei no museu, falei, Lula, já sei quem a gente vai chamar. Ele falou, eu também já sei. Aí falamos junto, e nós dois tínhamos pensado junto no Lucchesi. Foi muito emocionante até esse dia, e fomos juntos lá na academia convidá-lo, né, Eurípides, e ele aceitou, e a gente pôde continuar maravilhosamente bem esse projeto. Vamos em frente, estamos juntos. Ótimo. Estou aqui respondendo algumas pessoas aqui que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, né? Aquelas pessoas que sempre estão conosco, a professora Márcia Gagliardi, lá de Avaré, a professora Aline Drummond, nosso querido Pedro Penido, que é um dos mais novos integrantes dessa equipe da Sociedade de Amigos, e já chegou assim com as armas, chapéu de couro, peixeira, como a Nise dizia, né? Já chegou guerreando junto conosco. Outras pessoas aqui, a Verônica, a Marilene, nossa queridíssima Tereza Vignoli, que também faz parte dessa história, né? Chegou também em 74 com a gente e compartilhou muitos momentos conosco. Temos a Letícia Pirmez, que também faz parte da Sociedade de Amigos. Enfim, bastante gente aqui, não dá para numerar todos. Muito obrigado pelos comentários de vocês. A Jade, pedi para a Jade para ela colocar aí no chat do YouTube o telefone da Sami para a aquisição do livro, né? E uma coisa interessante, né, que essa coisa de tanto tempo a sociedade ter desenvolvido e, vamos dizer, apoiado, né, a questão da memória do museu, né? Continua desenvolvendo projetos ligados nessa área. Agora mesmo estão sendo recuperados alguns documentários da década de 80, né, que se perderam por uma questão aí vamos dizer, de atualização, né, tecnológica.
Recentemente, agora foi separada toda a documentação da sociedade e levada para o prédio novo, que o prédio novo, quer dizer, o prédio que o museu recebeu recentemente, né, que o prédio é da década de 60. E essa documentação estava toda guardada na biblioteca do museu, e agora a sociedade, né, depois de 45 anos, tem uma sede própria, que é uma sala cedida pelo Instituto Municipal Nise da Silveira, e acho que a diretora do Instituto também foi convidada, acho que ela não pôde também estar aqui hoje conosco. E então a sociedade tem essa sede nesse novo pavilhão do museu, e então é uma documentação bem grande, bastante extensa, e que está começando a ser agora debulhada, né, e uma organização mais criteriosa, e nós já sabemos que vamos ter que fazer aí um projeto para a própria sociedade organizar a sua memória, que já não é pequena, né? Ao longo desses 45 anos, como a Gladys falou, difícil nominar aqui, mas tivemos muita gente trabalhando ao longo desse tempo. E aí, acho que essa é uma deixa para a gente ouvir um pouco a Priscila, que ela tem essa experiência, né, da digitalização do acervo da doutora Nise e da importância, né, que tem sido para o museu, para a reserva técnica do museu, para a salvaguarda, né, do acervo, essas ações da sociedade através da aquisição de imóveis e outros projetos importantes que tiveram na história, como o projeto Vita, enfim. Priscila, eu queria que você desse uma palavra aí para nós. Boa noite. Bom, em 2000, a digitalização do Arquivo Nise, ela aconteceu como uma contrapartida, né, a um projeto que nós fizemos em parceria com o Itaú Cultural, que realizou uma ocupação, Nise da Silveira. Acho que, se não me engano, foi em 2017 a ocupação Nise. E aí nós acordamos, como quase sempre fazemos no museu, né? A gente sempre acorda que as contrapartidas para projetos elas aconteçam através de ações de preservação do nosso acervo, né? Então, é assim, por exemplo, como a gente consegue restauração de obras, enfim. E esse projeto da exposição, da ocupação Nise, ele foi um projeto que a equipe do Itaú realizou uma pesquisa aprofundada no arquivo, né, para conseguir desenvolver a exposição. Eles tiveram uma trajetória de 1 ano de pesquisa no nosso arquivo, e nós chegamos, então, na ideia de que seria interessante que a gente conseguisse digitalizar esse arquivo para disponibilizar para pesquisa, né? Eles mesmos perceberam ao longo do período de pesquisa como era difícil conseguir pesquisar aquele arquivo, né? Apesar de a gente, em 2008, eu acho, Eurípides, que nós fizemos o primeiro projeto de organização do Arquivo Nise, né? A Glória também está aqui, pode lembrar. Nós tínhamos, então, uma organização para esse arquivo, mas nós não tínhamos ele de modo digital. O que a gente tinha em termos de o que a gente tem ainda em termos de banco de dados, na verdade, é um repositório, né? São planilhas, enfim, a gente não consegue ter pesquisas mais consistentes, mais refinadas em cima desse arquivo. Então, eles mesmos, a equipe do Itaú mesmo percebeu como era difícil a gente conseguir ter acesso aos documentos do arquivo. Então, nós acordamos que eles fariam a digitalização. É evidente que o objetivo dessa digitalização é disponibilizar para pesquisa, né? Então, esse arquivo, ele organizado, a gente tem pouco mais de 4.000 documentos, 4.000 itens, né, documentais. Então, todo o arquivo que estava organizado,
ele foi digitalizado. Então, hoje, o pesquisador que consegue, que chega ao museu e tem essa demanda de pesquisar no nosso arquivo NIS, ele já consegue fazer isso digitalmente. A gente não precisa mais hoje ir até o arquivo para manuseá-lo para que essa pesquisa aconteça. Né? E Priscila, eu acho que é Priscila, isso. só lembrando que o Lula não, porque o Lula não está aqui, lembrando um feito do Luiz Carlos, que esse arquivo ele foi organizado e digitalizado desde a inventariança, seguindo exatamente como ela organizou o arquivo dela. Acho que isso é importante, porque Lula discutiu muito com os arquivistas, porque os arquivistas tinham uma metodologia de organização, e ele falava, não, tem que ser organizado de acordo com como ela organizou, né? Então, isso aí acho que foi um dado bacana, importante, né? Que o arquivo... É até interessante dizer que, assim, na época que a gente fez esse projeto de organização, inclusive na época eu era estagiária no museu nessa época, então eu participei desse projeto também, de organizar, então poder estar ali no momento em que ele foi digitalizado foi também ótimo, porque eu conseguia lembrar da lógica de organização, enfim. E, enfim, ao longo desses anos, o tempo que estou lá, não tendo ele digitalizado também, né, facilitou o fato de eu conhecer o arquivo, de conseguir acessar com um pouco mais de rapidez também, sempre que a gente precisava. Mas, assim, na época desse projeto, que foi lá em 2008, existia ainda muita discussão em cima do que são arquivos pessoais, né? Que é isso, a lógica arquivística, ela prioriza uma ordem cronológica, né? Ou uma lógica por assunto. A discussão de arquivos pessoais, ela é muito mais recente. Então, mais uma vez, nós fomos pioneiros aí em termos de organização de arquivos pessoais, né? Porque discutimos e chegamos à conclusão de que a gente precisava manter a organização que a Anise deixou. E cada vez mais, assim, faz sentido, toda vez que a gente mexe naquele arquivo, faz total sentido o porquê que a importância disso ter sido mantido do jeito que sabe? Porque faz parte da história dela, do que ela escreveu, da forma como ela organizou, né? O que a princípio fazia sentido para o Lula, né? Que fazia sentido para a cabeça do Lula, que é quem mais conhece aquele arquivo, na verdade. Com o tempo, conforme a gente vai estudando Nise, vai entendendo um pouco mais a lógica dela, a gente vai entendendo, vai percebendo como que foi importante a gente bater pé de manter a organização que ela deixou, sabe? Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que dê para eu complementar? Não, nós esperamos você para a próxima organização, digitalização do acervo, do arquivo da Sociedade de Amigos. Essa tarefa vai cair nas suas mãos. Eu espero que seja em breve. Gente, chegará em breve. Não, também espero. Tem que dizer que nós ganhamos um equipamento maravilhoso ontem para guarda de documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria e vamos usá-lo para guardar a parte toda, uma parte grande dos documentos do museu, porque é um acervo bem interessante, é um arquivo, enfim, um equipamento bem interessante para a guarda. Nós que estamos precisando tanto desse tipo de guarda nova, enfim. Sim. Tá? Então, ficamos muito felizes. Priscila, até daqui a pouco. Sim. Vamos em frente. Bom, a gente já está se aproximando do final aqui do nosso bate-papo e agora eu acho que está na hora da gente partir aqui para nossa queridíssima Glória Pires, né, a participação que ela gravou especialmente aqui para esse nosso encontro. Então, eu vou
compartilhar aqui com vocês. Meu caro Spinoza, intrigou-me de início que você houvesse dado o título de Ética ao seu grande, perturbador livro. A palavra ética logo sugere sermões insípidos, regras de conduta que ninguém quer ouvir e muito menos ler. Seu livro nada tem a ver com esses fastidiosos assuntos. É extraordinário que você, tendo convivido sempre no âmbito de círculos restritos, haja atingido conhecimento tão profundo, tão detalhado da essência da natureza humana. Isso demonstra que os homens, em toda parte e em todos os tempos, não variam muito na maneira de se comportarem. O que varia é a capacidade de observá-los por dentro. Você frisa, para ser bem compreendido, a necessidade de ter em mente que os sentimentos de amor ou de ódio acham-se sempre ligados a uma ideia exterior. Portanto, existiriam tantas espécies de amor ou de ódio quantas espécies de objetos nos afetam. Depois de estudar o amor e o ódio, tal como se fossem linhas ou planos, você destrincha sem pieguices o processo psicológico que poderá levar o amor a vencer o ódio, e mesmo admite que, se isso ocorrer, o amor poderá vir a ser maior do que era antes do objeto amado se haver tornado coisa odiada. Sinceramente, creio que esta transposição será muito difícil de acontecer. Inclino-me para a possibilidade, também ensinada por você, de esvaziar os sentimentos de amor ou ódio, tornando claros os laços que os vinculavam a objetos externos, como se fossem correntes de escravidão. Este método, às vezes muito sofrido, traz, dentro de tempo breve, uma serena alegria. Obrigada por me haver conduzido a aprendê-lo. Sua devotada discípula, Nise. Obrigado, Glória, por esse momento pequeno e tão lindo, né? Que coisa linda. Incrível essa coisa que esse trecho da carta fala, que depois vai ser um princípio muito caro ao trabalho da Nise, que é a coisa de despotencialização, né? Que ela coloca em... Mas isso já é um assunto para outra conversa. Mas fico emocionado com esse trecho e com essa interpretação também. Ainda mais a Glória Pires coroada de folhas de vinha, né? Que é uma imagem tão evocada pela doutora Nise, né, na sua pesquisa sobre como Dionísio aparece de maneira maravilhosa nesse trabalho. Então, queridos, eu vou deixar agora aqui o microfone aberto para nossos participantes darem se despedirem, né? A Gladys, a Glória quer falar alguma coisa também, a Luíse está aqui conosco, vocês quiserem fazer uma fala, nós temos ainda alguns minutos, tá ok? Boa noite a todos. Eu gostaria muito de agradecer, muita gratidão poder estar aqui nesse momento, fazer parte de tudo isso. E todo dia aprendendo um pouquinho mais com Nise. Um pouquinho não, a gente aprende muito, né? No nosso dia a dia. E é isso, feliz por estar aqui com essa equipe, com vocês que estão no YouTube também. Obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Eu faço minhas as palavras de Glória. É uma honra mesmo poder fazer parte dessa equipe e poder aprender a cada dia, né? Com legado, enfim.
E vou ler novamente o livro. Tô aqui com ele já pertinho para mergulhar nesse universo tão rico, né? Então, muito obrigada. E parabéns pelo lançamento. Parabéns. Eu queria agradecer e dizer que estamos na sociedade muito felizes por poder contribuir com essas reedições, porque elas são muito importantes, trazer a Nise novamente com um novo contexto, e os projetos que nós estamos fazendo são exatamente nesse sentido de continuar esse trabalho tão importante, e fico muito feliz de poder também fazer parte desse grupo maravilhoso que é a sociedade e o museu juntos. Obrigada. Obrigado, Cris. Eurípides, a gente precisa ter um exemplar daquela primeira edição do Cartas a Espinosa, da Nise, que ela ficou tão brava, lembra? E fizeram uma edição tão ruim que ela mandou jogar no lixo, né? Ela que era tão... E depois, agora, com essa edição aí, hoje eu lembrei muito disso, sabe? Dela ficou muito chateada, né? Porque fizeram... Mas precisa guardar aquela edição para juntar na história das edições do Cartas a Espinosa. Então, Gladys... Ela é tão criteriosa, né? Então, o que a gente fez foi partir da primeira, passamos pela segunda, o Lula descobriu as anotações feitas na segunda edição, que foi feita pelo filho do Hélio Pellegrino, e aí incorporamos todas as anotações da doutora Nise, e aí essa terceira em princípio, a que junta todas essas correções, enfim... Foi o que essa minha amiga Regina Ferraz, amiga na realidade, amiga da sociedade, amiga do museu, porque ela, enfim, torce muito por todos os nossos trabalhos, fez com o trabalho dela. Ela disse: eu não quero fazer apenas uma edição comum, eu quero fazer mais, eu quero ir além, eu quero incorporar tudo que for possível para enriquecer essa edição. E foi o que ela conseguiu. Fico com pena dela não estar aqui, mas está lá no meio do mato. Então, é isso, Gladys. Parabéns, realmente parabéns, uma bela edição, parabéns mesmo. E ela era tão atrevida que ela brigou até com Spinoza, né? Na terceira carta, ela dá uma bronca no Spinoza por causa dos gatos, né? Depois ela até se refaz e volta atrás. Mas até com Spinoza, até em Spinoza ela deu bronca. Ai, a Nise era incrível. Enfim, bons tempos. Eu me lembro dessa noite do lançamento, assim, eu me lembro do lançamento dessa primeira coisa. Acho que por causa da bronca, eu acho que ficou, né, meio na memória, porque realmente assim o livro ficou muito abaixo. Imagina, a Nise era uma pessoa tão simples, né, e tão modesta. A gente falou aqui muito do Humberto Francesco. Francesco foi o grande colaborador da doutora Nise no primeiro livro, Imagens do Inconsciente, porque ele fez toda a fotografia, né, e assim, naquela época não era assim, fotografia era uma coisa, né, que exigia uns equipamentos, uns estúdios gigantescos, né, e o Francesco era um cara top de linha, então ele levava às vezes horas para fazer uma foto. E ele queria uma edição, né, à altura daquelas imagens do texto. Ele reconhecia a importância do livro e queria que a edição refletisse essa importância. E a Nise queria um livro que o estudante pudesse comprar, né? Então, aqueles dois ficaram aí numa quebra de braço, aí, numa guerra. E assim, então a Nise era uma pessoa muito simples, muito modesta. Então, para ela achar que o livro tinha ficado abaixo, é porque realmente, né, assim, a edição não, mas ela era corresponde. Sofisticada, ela era simples, Sim. Mas ela era Não, sofisticada, né? então, isso que eu estou falando, porque inclusive, justamente o livro não atendia a esse tipo era um livro. Ela, nossa,
Ela tinha a biblioteca dela maravilhosa, né? Livros maravilhosos. Aquele livro realmente tem que ficar nos anais da história, realmente como quase que uma piada. Ela mandou jogar no lixo. Ela falou: jogue no lixo essa porcaria aí, né? Porque realmente ó, era um papel ruim, a capa era horrível, era um monte de um molinho, uma coisa de carta com um laço assim, né? Com um nozinho em cima, assim, tipo coisa de romancinho. Era um molho de envelopes amarrado com barbante. Assim. Era muito, muito coisa. Ela ficou realmente muito. Depois as edições, né? Claro, depois foi tudo melhorando. Mas, enfim, importante é que está aí, né? Importante que é um documento, realmente é uma lição de Spinoza, né? Que dá para a gente sentir assim a emoção que ela sentiu, né? E o quanto que foi importante na vida dela, né? O quanto que ele ajudou ela a suportar, né? Todas as dificuldades pelas quais ela passou e superar e ser essa pessoa genial como ela foi, né? Nessa compreensão imensa, nessa cosmovisão, né? Que ela tinha do mundo e ao mesmo tempo essa respeito ao ser humano, todos, né? Todos têm a mesma. Ela fala na carta, né? Ela não se conformava, mas como meus cachorros não pensam, meus cachorros, né? Os meus cachorros não sentem, né? Então, essa coisa do unus mundus mesmo, que foi sempre a pauta da vida dela, né? Enfim, grande mestre, nossa grande mestre, e a gente só tem que agradecer né, por estar aqui, podendo defender esse patrimônio da humanidade, né? Em breve teremos um novo livro da doutora Nise, né? Em breve vamos conseguir lançar o próximo. O Imagens do Inconsciente. Isso. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Bom. Uma luta, mas vamos conseguir. Esse livro, Imagens do Inconsciente, já está praticamente prestes a ir para impressão, e aí quero também fazer aqui um agradecimento ao queridíssimo Mauro Domingues, que é o nosso tesoureiro da sociedade e colaborador do museu há 30 anos, e está fazendo um trabalho de registros de memória visual inacreditável no museu, é uma coisa assim, gigantesca, realmente, um trabalho. Um grande abraço para você, Mauro. Quero deixar aqui um agradecimento super especial também ao nosso sócio Max Perlingeiro e à sua equipe da Pinacoteca Cultural, né, que abraçou essa causa do livro e que viabilizou essa edição, né, uma pessoa queridíssima. E também a todas as pessoas da sociedade que estão fazendo parte agora da sociedade, que têm colaborado, que têm estado junto, que têm apoiado, e também todas as pessoas que vão assistir isso, que em algum momento fizeram parte da sociedade ou colaboraram com a sociedade. Assim, nosso muito obrigado, nossa gratidão. Como a Gladys falou, nós sabemos que é a importância desse trabalho, a energia desse trabalho que gera essa paixão, que move essas pessoas, né, a estarem apoiando e estarem defendendo essa causa que é o Museu de Imagens do Inconsciente. E quero deixar também aqui um grande agradecimento a toda a equipe do museu, né, uma equipe pequena, guerreira, mas que é ela que acaba, no final das contas, executando todos esses projetos, todas essas ideias, né, que a sociedade vamos dizer, encaminha, né, a equipe que, no final de contas, é que põe a mão na massa, né? Então, nosso muito obrigado, né? Vamos continuar aí, estamos juntos com a equipe do museu, desenvolvendo mais projetos para esse trabalho maravilhoso. Então, quero dar boa noite a todos e convidá-los para os nossos próximos encontros e, mais uma vez, reiterar a importância do acompanhamento das atividades do museu pelas redes sociais, replicando, divulgando esse trabalho cada vez mais. Muito obrigado e boa noite para todos. Boa noite.